Fala galera, estou aqui para falar com vocês um pouco sobre mais dois tipos de regionalização. A primeira é a regionalização pelo IDH. Para quem não se lembra o que é o IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um número que varia de 0 a 1, onde 0 estão os países muito ruins e 1 estão os países muito bons. Mas não tem países que chegam a 0 nem países que chegam a 1. Essa divisão ela leva em conta três fatores principais, que são os dados de saúde, de educação e de renda. Quando se fala em dados de saúde, nós estamos falando sobre a expectativa de vida, pois quanto mais se vive, melhores são as condições sanitárias, as condições financeiras, as condições econômicas dessa população, dessas pessoas. Quanto menos se vive, piores são as condições sanitárias, de saúde, de acesso à informação, e várias outras coisas que a gente pode citar aqui. Quando se analisam a educação, nós temos dados que vão observar o número de anos na escola da população adulta, população com mais de 25 anos de idade. Então esse número gera a segunda média. A terceira média é analisada pela renda, que antes era feita pelo PIB dividido pela população, hoje é feito através do RNB dividido pela população. Qual é a diferença, professor? PIB, ou Produto Interno Bruto, é a produção, é a soma de tudo que se produz no país durante um ano, ou seja, dentro do país. O RNB, ele é a soma de tudo que um país produz no período de um ano, só que ele vai excluir aquilo que sai e vai incluir a verba que entra, que vem de fora. Porque, por exemplo, pode ser que no país nós tenhamos multinacionais que vão mandar o seu lucro para os seus países, para as suas matrizes. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma fábrica da Ford, por exemplo. A Ford ela é uma empresa americana, sua matriz fica nos Estados Unidos. Então o lucro que a Ford tem é revestido para os Estados Unidos e não fica no Brasil. O PIB ele conta esse lucro como um dinheiro brasileiro, só que ele não fica aqui. Já o RNB, ele vai desconsiderar esse dinheiro que vai sair e vai considerar o dinheiro de empresas do Brasil que atuam fora do Brasil e que vão mandar remessas de dinheiro para cá. Então acaba sendo um número mais fidedigno a uma média real de salários da população brasileira. Nesse sentido, então, nós temos os países com alto, ou muito alto IDH muito alto, e ali se destacam alguns países, como os países nórdicos, por exemplo. A faixa de IDH alto ou elevado, que é onde está o Brasil, a faixa de IDH médio e a faixa de IDH baixo. Essa faixa de IDH baixo é onde nós temos as piores condições de vida. A faixa muito elevada é onde nós temos as melhores condições de vida. Então essa é uma forma de dividir o mundo. Analisando o mapa que vocês têm aqui na página 44, nós podemos observar que a distribuição dos piores países do mundo com relação ao IDH está na África, no continente africano. Isso se deve principalmente a questões do colonialismo, do neocolonialismo que se estabeleceu naquela região durante muito tempo, entre o século XVIII e o século XX. Entre o século XIX e o século XX. Mas antes disso nós ainda tínhamos o período da escravidão, quando os europeus traziam à força negros africanos para trabalharem como escravos na América. Então, esses traços, essas atitudes repercutem até os dias de hoje e fazem com que o continente africano eles tenham os piores índices de desenvolvimento humano. Soma-se a isso a questão de uma divisão arbitrária que uniu povos rivais numa mesma nação e separou povos amigos. E ali nós temos uma bomba relógio ali cheia de conflitos e que impede o desenvolvimento econômico. A próxima regionalização ela está ligada à questão dos blocos econômicos. Atualmente, seguindo o exemplo da União Europeia, que fez isso já ali após a Segunda Guerra Mundial, se juntando alguns países
com o objetivo de intensificar as trocas comerciais entre eles, outras regiões do mundo também passaram a aplicar essa lógica. Os blocos econômicos eles têm alguns estágios. O primeiro estágio de um bloco econômico é o estágio de livre comércio, uma zona de livre comércio, onde se abaixam as taxas para os países membros do bloco. O segundo estágio é quando se estabelece uma TEC. O que é isso? É uma taxa externa comum. Esse segundo estágio é chamado de união aduaneira. O terceiro estágio é uma zona de livre mercado, onde você tem a livre circulação de mercadorias e pessoas entre os países do bloco. O quarto estágio é o estágio de união monetária, quando você estabelece uma mesma moeda para todos os países do bloco, que é o que acontece ali na União Europeia, onde quase todos os países do bloco adotam o euro, com algumas exceções. E o quinto e último estágio seria uma união político-militar, onde esse bloco econômico basicamente se transformaria quase que em um país. Na América Latina, nós temos alguns blocos que se destacam. O principal deles, e que envolve o Brasil, é o Mercosul, formado ali por Brasil, Uruguai, Argentina, Venezuela e Paraguai. Lembrando que a Venezuela só entra nesse bloco em 2006 e como membro pleno a partir de 2012. E há controvérsias quando isso aconteceu. Há quem questione esse acontecimento. Para além do Mercosul, nós temos ainda a Unasul, que vai tentar unificar todos os países da América do Sul. E nós temos ainda a ALADI, a Associação Latino-Americana, dos países latino-americanos, que vai é uma tentativa de união da América Latina como um todo. Para além disso, nós temos mais alguns outros blocos, e os blocos eles acabam tendo objetivos diferentes. Por exemplo, na América do Norte, nós temos um bloco que era chamado de NAFTA e que atualmente mudou de nome, mudou sua nomenclatura e agora chama-se USCAN. É a abreviação dos países membros. US, United States, M de México e K de Canadá. CA de Canadá. UNSCA. Esse bloco econômico ele tem como objetivo intensificar as trocas comerciais e intensificar a exploração tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos sobre a mão de obra barata mexicana. Não é interessante para eles passarem para o terceiro estágio, eles estão no segundo, de união aduaneira. Não é interessante nem para os Estados Unidos nem para o Canadá passarem para o terceiro estágio. Por quê? Porque eles liberariam a entrada de mexicanos em seus territórios, e isso eles não querem. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco essa divisão. Fiquem ligados porque é uma tendência mundial a divisão em blocos econômicos desde a Segunda Guerra Mundial, então já não é um processo tão recente, mas fiquem ligados porque essas negociações em bloco elas beneficiam uma série de países, inclusive o Brasil, quando atua aqui em conjunto com o Mercosul. Espero que vocês tenham entendido e é isso aí, galera. Até mais!